Meus irmãos, graça e paz, nesta noite aqui de domingo, gostaria de fazer uma leitura com vocês, fazer uma leitura que está aqui em Josué 24, e eu lendo aqui, eu cheguei à conclusão que em Josué 24, é uma passagem que se chama Renovação da Aliança em Siquém. E ela é interessante a leitura dela, porque Josué aqui ele faz um resumo, eu não diria completo, mas com pontos bastante interessantes da história de Israel. E ele fala e ele conclui de uma forma, ele faz esse resumo para dar uma mensagem para o povo de Israel. E é isso praticamente que eu vou tentar fazer aqui. E vou ler até uma parte onde ele faz uma primeira conclusão e depois chamar a atenção de vocês de um ponto que eu li aqui que também achei muito interessante. Tá? Então vamos lá. Então tá aqui a renovação da aliança em Siquém. Então vamos lá, vamos ler aqui. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestaram culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles, e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição entre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhe causei pânico para expulsá-lo diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem, de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates.
e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Éufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então isso aí é Josué falando com o povo, né? Então essa é a primeira parte que tem muita coisa aqui interessante. Então o que eu vi aqui? Ele faz um resumo, fala do pai de Abraão, Terá, e ele tinha outros deuses. Ele era idólatra, porque ele tinha vamos dizer assim, uma forte cultura de politeísta, Terá. E aí o que acontece? Ele fez esse resumão aqui. E ele fala coisas aqui que me chamaram a atenção. Ele fala aqui assim, ó, dos deuses do Egito e dos deuses que eram adorados, né, nas terras lá acima do Éufrates, né? Então Josué está falando para o povo de Israel romper definitivamente, tanto com os deuses dos seus antepassados, dos seus ascendentes, né? Que Terá, sendo pai de Abraão, era ascendente de todo o povo de Israel, e também do convívio que eles tiveram no Egito. Então eu entendi o seguinte, que vinha uma influência já da própria descendência deles, politeísta, e também algumas práticas politeístas eles adquiriram no tempo que eles viveram no Egito. Então essas duas coisas aí, né? Isso me fez lembrar o seguinte, que tem uma passagem bíblica que é muito, eu já vi gente afirmando que sim, outros que não, mas falando e tentando explicar por que Raquel pegou os ídolos do seu pai. Então existe uma explicação que Raquel é o seguinte, ela não era idólatra. Ela, na verdade, ela roubou aqueles ídolos, porque aqueles ídolos ali, dentro da cultura deles, quem possuísse aqueles ídolos seria o herdeiro, teria a herança do seu pai. Então, tem uma corrente que diz o seguinte, ela não era que ela tinha vamos dizer assim, um forte relacionamento idólatra, mas ela pegou aqueles ídolos ali e levou, né, de Labão, o seu pai, porque aquilo dali daria direito dela ter a herança, tanto para ela quanto para sua irmã. Então, mas o fato aqui é que Josué coloca claro que existem influências de outros deuses da ascendência de Abraão, né, de Terá, acima do Éufrates, e existe a influência de outros deuses que foram aprendidos em função de, vamos dizer assim, da influência da cultura do Egito. Ele coloca isso aí. E ele se posiciona, ele fala assim, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então essa é a primeira parte aqui dessa renovação da aliança em Siquém. Aí ele se colocou dessa forma para o povo. Aí vamos ver agora o que o povo vai responder. Aí o povo respondeu assim. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas durante os nossos olhos. Ele protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Então eles vão falando tudo isso, realmente reafirmando, não, nós seremos fiéis a Deus e tal. Mas então eles vão terminando e reafirmam. E dizem o seguinte, não, nós seremos fiel a Deus. Né? Quem lê aqui o restante aqui, isso daqui começa em Josué 24, 16. Né? Essa parte que eu estou lendo agora aqui. Eu vou até pular, mas aqui, aí vem Josué. Olha o que Josué diz em 23 aqui. Ó. Josué 24, 23. Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês
e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aí eu falei assim, não, mas eles estão dizendo aqui que serão fiéis, longe de nós nos afastarmos de Deus e tal. E Josué está falando para ele jogar fora os outros deuses, ou seja, existia idolatria aqui dentro. Mesmo com esse povo dizendo, não, nós somos fiéis, nós ficaremos com Deus. E Josué fala, então tá, então joga fora. Joga os deuses que vocês têm guardado fora. Né? Isso daí me achei assim, bastante curioso. Falei, poxa, foi uma surpresa para mim. Aí o povo diz de novo, serviremos ao Senhor nosso Deus, Ele obedeceremos. Aí, então eu vou parar por aqui, tá? Para não alongar muito. Então o que eu quero dizer para vocês aqui com essa leitura? Primeiro, o que me chama a atenção, quando Josué fala assim, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então Josué tinha uma convicção. Ele rompeu com as crenças da ascendência dele, dos seus antepassados, completamente, e se propôs a servir ao Senhor. É isso que ele está colocando aqui. Então, muitas vezes, o que acontece na nossa vida, a gente tem nós viemos de diferentes formações, de diferentes culturas e diferentes religiões dos nossos pais. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e entendemos que Ele realmente é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que romper com as nossas antigas crenças. Mesmo que isso que esteja ensinado com muito amor, com muito carinho pelos nossos pais, mas nós precisamos fazer um marco e romper. E dizer como Josué disse aqui, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É um posicionamento firme. E esse posicionamento exige de nós, além do nosso posicionamento, exige de nós uma postura, né? Uma forma de nós confrontarmos. Não estou dizendo para levar, vamos dizer, não estou querendo levar conflito dentro da família. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu como cristão, eu não posso me omitir quando eu vejo meu filho procedendo de forma errada, de uma forma que não está nos parâmetros que agrada o coração do pai, e nem aqueles parâmetros que me agradam. Então, como ele é um adulto, eu vou chegar para ele e vou falar assim, filho, olha só, gostaria de falar com você. O meu pensamento com relação a isso que está acontecendo na tua vida é esse. Aos olhos de Deus, isso não está bem, tá? Ó, meu filho, eu amo você, torço para que você seja feliz, torço para que você tenha pleno êxito nas suas coisas, mas eu te digo, só existe o caminho, e o caminho é aquele que foi ensinado aqui, ó, é esse que eu creio, tá certo? E eu estou apontando para você, porque nas minhas mãos não haverá culpa. As minhas mãos estão limpas, porque eu estou apontando para você o caminho. Então, vamos dizer, é uma forma de confrontar com amor. E dizer, não imposição, não, ou você faz isso, ou então você está fora da minha casa, eu vou te botar na rua. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos chamar a atenção da nossa família, da nossa esposa, ou a esposa também pode chamar a atenção do marido, chegar, filho, isso daí não está certo não. Se você é um homem de Deus, como é que você está procedendo isso? Vamos dizer assim, sem lisura, sem os padrões que você aprendeu, que são pregados no Evangelho. Você não pode falar o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Entendeu? Então uma esposa que tem compromisso com as coisas de Deus, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela chega para o marido e fala. E o marido também chega para ela e fala, filho, olha só, você não acha que isso está demais? Você acha que isso está agradando a Deus? Tá? Eu estou colocando isso para você raciocinar, para você fazer um juízo desse teu procedimento, tá bom? Ora, pede ao Pai para te orientar, que o Espírito Santo esteja contigo nessa tua avaliação, mas eu como teu marido, teu companheiro, tá? E unido a você,
estou dizendo a você que, na minha visão, isso não está correto aos olhos de Deus. Então é um posicionamento, tá certo? Então isso daqui para mim foi assim uma mensagem importante, e dizer o seguinte, porque muitas vezes a gente chega e fala assim, não, eu estou seguindo, e nós temos que fazer essa autoavaliação. A quem eu estou servindo? Né? Vamos dizer assim, eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu estou colocando um familiar, estou colocando a minha esposa, o meu filho acima disso? Ah, não, eu não vou contrariar, eu vou fingir que eu não estou vendo, porque senão vai ter um conflito. Eu não quero, eu amo meu filho, não quero brigar com meu filho. Olha, meu filho, não, tudo bem, vai por aí mesmo, porque ele não quer. Não, acho que nós temos que fazer a nossa parte, porque nós temos o compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Josué fala isso aqui, né? Ele faz uma memória dizendo, né, que Deus separou Abraão, né? Separou Abraão para ter uma vida diante dele, né? E até um caso curioso aqui, que Abraão, apesar de ser afastado da família dele, mas quando vai casar Isaac, ele volta para buscar Rebeca aonde? Na casa de Labão, que era do clã dele. E depois, quando vai casar Jacó, Jacó casa também dentro do clã dele. Mas só que dentro desse clã, eles têm os hábitos lá do pai de Abraão, de idolatria. Então é uma coisa realmente que vamos dizer assim, eu não alcancei. Porque Abraão teve esse comportamento de buscar dentro do seu próprio clã, sendo que Deus deu a ordem a ele para ele se afastar da sua parentela e seguir rumo. Nisso aí eu entendo que Deus falou assim, filho, vai embora e não olha para trás. Mas nos casamentos de Isaac e Jacó, eles voltam para o clã. Então talvez a influência tenha se reforçado aí, dessa idolatria, e também a própria passagem, né? Que foram 300 anos, cerca de 300 anos, se eu não me engano, no Egito. Então isso daí teve aquele que a gente chama do sincretismo, o que seria hoje a gente chamaria do sincretismo religioso, né? Então a gente precisa ter esse posicionamento, essa certeza no nosso coração. E a gente, depois dessa certeza, nós nos posicionamos. Eu e minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aí, você com essa postura, uma postura que você confronta com amor, você não precisa fazer mais que isso. Você prega o Evangelho, você vive o Evangelho e confronta com amor. Isso é o suficiente para um dia teu filho realmente olhar e falar assim, o meu pai, a minha mãe, eles estão certos. Porque o Espírito Santo vai trabalhando. Ele é que vai convencendo. Tá entendendo? Então, resumidamente aqui, eu estou falando para vocês. Confronte com amor. Dentro da sua casa. Confronte com amor. Não deixe de pregar o Evangelho. Viva o Evangelho. Se a pessoa não quer nem ouvir o Evangelho, tudo bem, não precisa ouvir o Evangelho. Mas, se você viver o Evangelho, mesmo assim você vai estar pregando para ele. Tá? Porque, por exemplo, na minha vida, na minha carreira profissional, eu dizia assim, que as palavras conduzem, mas os exemplos arrastam. Então, a gente prega o Evangelho, tal, e a gente vai elucidando, a gente vai, né, clareando. Mas quando as pessoas olham assim, a criança, o adolescente, mesmo que eles dizem, isso daí não tem nada a ver, pai, isso daí... Mas se nós estamos vivendo o Evangelho, aquilo vai calando fundo neles. É um grãozinho de areia a cada dia que vai sendo sedimentado no coração deles. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesse domingo. Tá? Que vocês tenham essa postura de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu vou pregar o Evangelho. E mais que isso, eu vou viver o Evangelho na minha casa. Porque isso salvará eu e a minha casa. Tá ok? Então, que vocês tenham um domingo abençoado. Tá certo? Que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, uma semana de prosperidade, de boas notícias, de superações, tá? E contudo, tenham convívio e tenham proximidade com as coisas do céu, tá? Graça e paz.